São uns 25 fatos sobre mim. Todo mundo já fez e tal, bem legal. Eu fiquei youtuber, vamos ver se você fazer uns quadros que a turma sempre faz. A turma sempre faz e tal. Tá. Então, galera, olha só. A produção aqui já me desafiou pra um quadro que os youtubers sempre fazem, né? Caramba, corta essa bichoca. Bota só naquele lá. Erros de gravação. Galera, é o seguinte. Acabei, né? Me tornando um youtuber. Então, vamos fazer aquele quadro aí, 25 fatos sobre mim. Valeu? Tá, vou pensar aqui, qualquer coisa vocês editam. Não, tranquilo. Matéria favorita na escola? Geografia. Minha matéria favorita na escola sempre foi geografia. Ironia do destino, né? Parecia que eu já ia rodar o mundo. Primeiro emprego? Vendendo sacolé. Eu vendia sacolé, esse foi o meu primeiro emprego. Todas as quartas-feiras tem a feira livre lá em Dois Riachos e eu saía com um isoporzinho cheio de sacolé, que lá na verdade chama flau. Rodava a cidade inteira vendendo flau, sacolé. O que faria se não fosse jogadora? O que eu faria se eu não fosse jogadora? Eu adoro música, né? Então eu ia tentar a vida aí na música. Se iria dar certo, não sei, mas... Duvido você dar uma palhinha aí pra... Ai, a minha voz está péssima, mas... Perde o medo, bebê, perde o medo, bebê. Vamos fazer beijinho de esquimó bem gostosinho. Narizinho com narizinho. Narizinho com narizinho. Quantos países já morou? Brasil, Suécia e Estados Unidos. 3 países já morei. Quantas línguas você fala? Quantas línguas eu falo? Depende da necessidade. Mas a gente arranha o sueco, arranha o inglês, improvisa no espanhol quando tem necessidade e o nosso português. Fala uma coisa em sueco então, pros seus fãs aí, pros seus Sueco, ok, vamos. Det är väldigt svårt att svara på frågorna och samtidigt han göra min makeup så det är så jättesvårt att ha koncentration. Tecla SAP agora. Vamos traduzir, eu falei, é muito difícil assim responder as perguntas com ele fazendo a maquiagem aqui, então gente, porque a vida não para e aí eu já tenho um evento logo mais, por isso que eu tô aqui fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, se maquiando e respondendo as perguntas aí. Foi isso que eu falei em sueco. Maiores qualidades? Eu não gosto de falar das minhas qualidades, eu prefiro que as pessoas falem pra mim quais são. Então eu vou deixar em aberto aí pra vocês, principalmente a turma que me conhece. Eu espero que eu tenha alguma qualidade legal, né? E os defeitos? Os defeitos eu acho que são muitos, né? Mas um deles é com certeza ter a dificuldade de falar não em momentos que é necessário falar não. Comida preferida? Minha comida preferida, eu acho que por eu comer bastante na minha infância mesmo, eu acho que é mais o feijão, arroz, um macarrãozinho, farinha. E aí, né, antes eu comia frango, carne, agora eu tô nessa onda de vegano, então nada de proteína animal. Tô vegana agora, vai fazer 7 meses, vamos ver até onde a gente vai. O que você mais faz na internet? O que eu mais faço na internet, lógico, me comunicar com a minha família e tal, com vocês, meus fãs. Também ler jornais, principalmente do mundo esportivo. Você tem uma coleção? Tenho uma coleção de camisas assim, mas não é algo que eu procurei fazer. Que as pessoas me dão, né, dos clubes onde eu joguei, ou até mesmo clubes que eu nunca joguei, clubes do masculino e feminino. Enfim, eu tenho várias camisas de clube. Isso quando a turma não vai lá em casa e faz o rapa, né? Meus irmãos, minha irmã, a galera, não foi uma coisa forçada, é uma coisa mais natural mesmo, que eu ganho e vou guardando. Vou fazer um negocinho no olho agora, um pouco, incomoda um pouco. Eu vou falando, não preciso olhar pra... Eu vou passar preto bem na raiz do cílio, porque incomoda. Tá de boa na lagoa, pode me mandar um abraço. Música preferida pra gente? Eu adoro a música brasileira, então é pagode, é samba, é sertanejo, forró. Não dá pra falar só um gênero. Filme da sua vida? Curto muito aquele filme Dois Filhos de Francisco, que é uma história muito legal e bastante motivadora. E série? Coisa mais linda é você, Coisa Mais Linda, que é sobre música, aquela coisa da bossa nova no Rio, então essa é a minha série preferida. Lugar favorito no mundo? Dois Riachos, Alagoas, meu lugar favorito. E seu ídolo do esporte, quem é? Meu ídolo no esporte é uma pergunta até difícil de falar, porque eu não tinha alguém assim pra dizer assim, esse é o cara ou a esportista que me motiva constantemente a lutar, a buscar, porque eu sempre fui motivada através da história da minha família, da minha mãe. Mas quando eu comecei a jogar, eu adorava ver o Rivaldo jogando, me espelhava muito nele. Aí depois surgiu Ronaldinho Gaúcho era, poxa. Quantas mulheres?
Tem alguma? Pois é, ó, perguntou, eu falei, pra você ver, a minha referência sempre foi homem, né, assim, esportista masculino, porque na época que eu comecei a jogar, dificilmente eu via futebol feminino na TV, então você não tinha uma referência, né? Eu fui conhecer a Cici já depois que eu cheguei no Vasco, em 2000, e mesmo assim foi um encontro muito rápido. Eu fui conhecer essas guerreiras pra cima, sorry, tá difícil, do futebol, quando eu comecei a jogar com elas, entendeu? O que você mais odeia, Marta? Falsidade. Mandou recado pra alguém? Pra aqueles que acham que eu não sei. Não mandei não. Isso é o maior vício. Eu não tenho um vício, assim, algo específico. Nem Eu acho que jogar videogame? eu tinha antigamente. Série. Eu tinha antigamente. Pelo fato da gente estar sempre fazendo alguma coisa, trabalhando e tal. Eu perdi um pouco essa questão, assim, do jogar videogame e tudo mais. Eu era boa no futebol e tal, mas hoje em dia quando a gente tá na seleção, que rola um videogame, as meninas estão bem mais avançadas que eu. O melhor amigo da vida. Meus cachorros. Moro lá em Orlando, eu tenho 3 cachorros, que é a Zoe, o Zeca e o Toby. E agora a gente tá trabalhando pra terminar um canil, um abrigo lá em Dois Riachos pra... Eu fico emocionada. Não pode me fazer ficar emocionada. Mas falar dos animais é um negócio que me toca muito. E olha que eu não gostava de cachorro quando eu era mais nova. Não que eu sou velho. Mas eu já fui mordida por um e tudo mais. Eu tinha um pouco de pânico. Até eu ter assim, conviver com ele diariamente, né? Então mudou toda a minha visão que eu tinha. E agora a gente tá com esse projeto aí pra terminar o abrigo lá em Dois Riachos, pra eles. Sua maior conquista da vida? Conquista, minha maior conquista na vida, sem dúvida, foi proporcionar uma vida melhor pra minha família, pra minha mãe principalmente. Uma conquista que é emocionante falar. Que é um truque pra secar os olhos é respirar pelo nariz, soltar pela boca. Isso. Parou já. Pode mandar a brasa aí, vai. Maior decepção? Cara, decepção eu acho que não tenho, assim, algo que me decepcione. Só na questão como eu falei, que eu não gosto, a falsidade, tipo, a ingratidão, sei lá. Mas isso aí acontece constantemente, você não pode ficar apegado a esse tipo de decepção, senão você não segue em frente. De resto, tudo que eu fiz na minha vida, lógico, errei, acertei, continuo errando e acertando, mas nunca tive uma decepção assim, nossa, jamais faria tudo. Uma decepção da vida esportiva, assim? Uma coisa que você não tem alcançado? É lógico que você, quando perde uma final de Copa do Mundo, uma final de Olimpíada, você fica decepcionada. Mas o esporte, ele não te dá tempo pra você ficar tão abatido e você tem que superar aquilo e seguir em frente. Seguir lutando, constantemente. O melhor presente que você já ganhou? Nomeação para a embaixadora da ONU. Com certeza. Eu já sou desde 2010 embaixadora da ONU. Só que eu tinha uma outra função na ONU. Eu atuava mais no PNUD. E agora eu estou na ONU Mulheres, que é mais voltada ao esporte feminino, ao empoderamento, à igualdade de gênero, enfim. E aí as pessoas às vezes falam, mas ela se tornou agora. Não, eu sou desde 2010. Então, pra ficar claro, galera, sou embaixadora desde 2010. Seu signo? O Aquário. Curte as coisas de signo e tal? Não entendo PPP nenhum sobre signo. Não entendo. Não sei o que é essa parada aí de horóscopo, essas paradas todas aí. Nem me pergunta. Eu só sei que eu sou Aquário. Agora, se é bom ou ruim, se tá numa fase legal ou outra. Você gostaria de ter algum superpoder? E qual? Todo mundo fala, eu gostaria de ter um superpoder pra mudar o mundo. Eu gostaria de ter um superpoder pra mudar a maneira como as pessoas enxergam o mundo. Sonho ainda não realizado. Eu acho que é um sonho coletivo, né? De ver o Brasil ganhando uma medalha na Olimpíada, no Mundial. Mas esse sonho não é só meu. Esse sonho ele é compartilhado por todos nós brasileiros, inclusive as meninas que lutam constantemente. Então, acho que é isso. É mais um desejo, né? Se não for na minha geração, que seja em outra e assim sucessivamente. Mas é um sonho de todos nós brasileiros. Então, pra fechar, uma palavra que te define. Chorona. Não, tá brincando. Coragem. Coragem pra encarar o mundo. Encarar as dificuldades. Tendo coragem vem todas as outras. Determinação, perseverança. Mas você tem que ter coragem, estar disposta pra encarar tudo. Deixa eu só colocar isso aqui antes que a cola seque. Eita. Os dois já tá aqui? Não, só tá um. Não dá pra fazer. Não. Não dá pra fazer um vídeo com um filho enorme e outro. Dá um destaque aí no meu olho, assim, que às vezes ele fica aquele castanho claro, sabe? Parecendo um mel, um negócio assim, pô. Mas ele vai chegar aí. Com essa luz, então, ele tá se destacando mais ainda. Será que dá pra mim andar com essa luz o tempo inteiro? Pronto? Dá uma agonia.
Bom, galera, desafio aceito, desafio feito, concluído com sucesso. Espero que vocês gostem, assista aí, chama os amigos também para se inscreverem no canal e aí dá aquela clicadinha aí em gostei, no sininho, aquela coisa toda, aquela resenha toda, vocês já sabem aí no YouTube que precisa ser feita, tá? Comentem bastante, tá? Dá sugestões aqui pra gente, porque esse canal quem vai fazer somos nós. A gente junto aqui. Valeu? Um beijão!